Minas no Ar. Com a Polícia Civil. Começa a vigorar hoje, 1º de novembro, a Lei 13.281, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a maior alteração do Código desde a sua criação em 1997. Entre as muitas mudanças permitidas pela nova lei estão novos valores para infrações de trânsito, a alteração da categoria de multa por dirigir usando o telefone celular e também por estacionar em vagas de deficientes e idosos. Agora também é infração recusar fazer o teste do bafômetro. A gente vai conversar sobre essas alterações no Código de Trânsito Brasileiro com a delegada adjunta de Coordenação de Infrações e Controle do Condutor do Detran de Minas Gerais, Cláudia Edna Calhau. Muito bom dia, delegada Cláudia. Bom dia a todos. Com a nova legislação, como é que fica para os condutores que forem pegos dirigindo embriagados? Com referência ao processo, continua o mesmo, ou seja, 1 ano de suspensão, mais curso de reciclagem e aprovação na prova junto ao Detran. Mas no bolso, aos condutores que ainda insistem em conduzir embriagados, essa infração passa a ser de quase R$3.000. E esse, de fato, é um dos principais problemas que a gente tem quando o assunto são as regras de trânsito, né? Com certeza. E como é que fica o caso das pessoas que não querem fazer o teste do bafômetro? Bem, para aqueles que não fizerem o teste do bafômetro, receberão a infração por recusar a fazer o teste. O bafômetro é o aparelho etilômetro. O valor dessa infração é o mesmo da embriaguez, ou seja, quase R$3.000. E responde por processo administrativo, por infração, por recusa, cujo prazo também é igual ao da embriaguez, ou seja, 1 ano de suspensão, mais curso e aprovação na prova. Esse debate sobre a obrigatoriedade ou não de fazer o teste do bafômetro, ele vem de onde? Antes não era obrigatório porque qual era o princípio da lei que era aplicado? Antes a pessoa não era obrigada a fazer o teste. E recebia a infração e o agente de trânsito, ele descrevia os sintomas que ele percebia no condutor. E com isso era feito era considerado real aquela infração. Isso porque ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo? Sim. E o uso do celular? Bem, essa infração passou a ser gravíssima, gerando 7 pontos na carteira. Antes era uma infração grave? Antes eram 5 pontos. Grave. Estacionar em vagas de idosos ou deficientes irregularmente, agora também é infração gravíssima, tá correto? A pessoa que parar ou estacionar nessas vagas especiais também terão 7 pontos na carteira. Deve ser salientado que não basta ter a deficiência ou ser idoso. O condutor deverá se cadastrar no órgão competente de seu município, quando obterá uma credencial que o autorizará a desfrutar dessas vagas especiais. Quer dizer que a pessoa, mesmo se ela for idosa ou tiver mobilidade reduzida, se não estiver utilizando a credencial, no caso aqui em Belo Horizonte, que é oferecida pela BH Trans, pela prefeitura, ela também vai estar cometendo infração gravíssima? Sim, porque o agente autuador, ele não vai conseguir individualizar esse condutor. Se ele não se apresentar, a infração ocorrerá do mesmo jeito. E a forma de apresentação é colocando a credencial. Sem chance de recursos nesses casos? Toda infração de trânsito, ela dá chance a recurso. E geralmente como é que é o processo para fazer esse recurso? A pessoa procura o órgão que aplicou aquela infração de trânsito e recorre para a AJARI daquele órgão. A AJARI vai analisar tudo que você apresentar e pode resultar no arquivamento ou não, que aí gera uma penalidade. E em relação à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, houve alguma mudança nesse sentido? Está mais fácil de o mau condutor ter a sua carteira suspensa? Não é que fica mais fácil. Todo condutor, sabendo que ele está recebendo infração de trânsito, ele já está vendo que ele não está respeitando e vai ser punido de alguma forma. E com essas alterações,
não basta ter a infração de trânsito, você só é suspenso por meio de um processo administrativo, que pode ser por pontuação ou por infração. Esse de infração, o prazo de suspensão varia de acordo com a infração que você cometeu. Por exemplo, embriaguez, você tem a suspensão de 1 ano. Quando vai para excesso de velocidade em mais de 50% da permitida naquela via, a suspensão é de 60 dias. Então, são infrações que elas sozinhas já geram a instauração de um processo administrativo. E o prazo de suspensão varia de acordo com a infração cometida. E a outra forma de suspensão é pelo processo administrativo por pontuação. O que significa? Se o condutor, no espaço de 1 ano, ele somar 20 pontos ou mais em sua CNH, ele vai responder por um processo administrativo que poderá acarretar uma suspensão. E a partir de hoje, 1º de novembro, o prazo mínimo de suspensão passou a ser de 180 dias, ou seja, 6 meses. Nós conversamos com a delegada adjunta de coordenação de infrações e controle do condutor do Detran de Minas Gerais, Cláudia Edna Calhau. Delegada, as multas agora, elas passam a ter prazos diferentes de vencimento? Elas passam a ter prazo de vencimento. Ou seja, você, para pagar uma infração, você, ao imprimir o boleto para pagamento dessa infração, ele virá com um prazo de vencimento. Se o condutor não pagar nesse prazo de vencimento, este boleto não tem mais validade. E você terá que imprimir novo boleto para poder pagar. E nessa nova impressão, sendo depois desse prazo de validade, ele virá com um novo prazo e os valores atualizados. Esse valor ele será corrigido pela taxa Selic e terá juros de 1% ao mês. E como é que era antes? Antes não tinha data de validade e nem majoração nos valores. Quer dizer que se o condutor deixasse de pagar uma multa por 1 ano, continuava aquele mesmo preço? Continuava aquele valor. Agora, a única penalidade que ele tem aí é relativa aos juros, né? Isso não conta mais ponto na carteira, por ele não pagar. Paga. Conta ponto na carteira? Pagar a multa em atraso? Pagar multa em atraso, não. Vai gerar a pontuação pelo cometimento daquela infração que ele cometeu, só. Eu agradeço muito a delegada do Detran Minas Gerais, Cláudia Edna Calhau. A senhora, para finalizar, qual a orientação do Detran neste momento de mudança na legislação? Bem, que todos os condutores e proprietários de veículos fiquem atentos à legislação de trânsito e acompanhem a situação da sua CNH e do seu veículo pelo site do Detran, que é www.detran.mg.gov.br. Mais alguma informação que a senhora gostaria de acrescentar? Sim, com referência a esse site que eu acabei de falar. O usuário, ele tem a opção de entrar no site no trecho Fale Conosco, quando ele poderá deixar os seus dados e dúvidas protocolados para que o setor responsável do Detran entre e cumpra a resposta dele. Nós agradecemos mais uma vez a delegada adjunta de coordenação de infrações e controle do condutor do Detran de Minas Gerais, Cláudia Edna Calhau, que acaba de falar conosco na Rádio Inconfidência sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, instituídas a partir de hoje, 1º de novembro, através da Lei 13.281. Repetindo o site que a delegada acaba de passar para a gente, www.detran.mg.gov.br. Eu sou Verônica Pimenta, para a Rádio Inconfidência. Minas no ar. Com a Polícia Civil.